São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, e defendei-nos no combate. Por gentileza, eu queira sentar-se. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria mais um convertei-vos, que alegria ter todos vocês aqui conosco, para juntos escutarmos a palavra de Deus, para praticar e colocar em nossa vida rumo à santidade. Queridos, eu nunca tive um convertei-vos tão atribulado. Normalmente a semana desse encontro é uma semana difícil. Eu acho que foi na última edição a minha esposa bateu o carro, e todo convertei-vos é uma dificuldade muito grande. Mas eu confesso para vocês que essa semana ela foi extremamente, mas extremamente difícil, e principalmente nesta madrugada. Mas a gente aprende que quanto mais sangue é tirado da nossa alma, mais Deus nos honra. Então que todas as pregações desse evento possam gerar um impacto tremendo nas nossas almas e gerar frutos de conversão em nossa vida, amém? Amém. Adriano, quem vai fazer aquele fundinho maravilhoso? Já pede aí para o povo aí, obrigado. Queridos irmãos e irmãs, nós recebemos uma graça muito grande em nosso Brasil esse ano, de comemorarmos o ano mariano. E nós voltamos os nossos olhos tanto para Aparecida, que comemorou 300 anos, como para Fátima, que em 1917 comemorou 100 anos. Vocês sabem muito bem que na mensagem de Aparecida Nossa Senhora não falou nada, mas se exultou de inúmeras conversões, inúmeros milagres, inúmeras graças. Mas a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que comemorou 100 anos, Nossa Senhora disse coisas importantes, e como um escravo de Maria que sou, não poderia deixar de neste ano mariano tratar alguns temas importantes dos quais Nossa Senhora falou. Eu gostaria de lembrar para vocês que na terceira aparição, que foi a aparição do segredo, que foi a aparição de um segredo que Lúcia demorou um tanto para revelar, Nossa Senhora mostrou apenas 3 crianças, como vocês sabem muito bem, a aterrorizante visão do inferno. E quando Nossa Senhora ela mostra o inferno, ela não só mostra, mas ela fala algo. Vede para onde vão as almas dos pobres pecadores. E aí Nossa Senhora vem trazer para nós uma realidade que muitos pregadores não falariam mais: a gravidade do pecado e o que a perseverança nesse pecado gera para a alma do indivíduo que resolve o cometê-lo até o final da sua vida, que é a condenação eterna. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz para nos livrar de lá. Com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus, vai dizer Apocalipse 1,5, é para nos purificar dos nossos pecados, e a morte de Jesus é para nos livrar do inferno. Só que os tempos estavam indo numa decadência moral tão grande, que já em 1917 Nossa Senhora mostra o inferno, diz o porquê que ele está lá, quem é que vai para lá. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, Nossa Senhora não simplesmente mostra o inferno, ela dá um remédio para que as almas não caiam nesse lugar tenebroso. E aí ela vai dizer para Lúcia: para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus no reinado de Pio XI, começará outra pior. Quando vires uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e da perseguição à igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado comunhão, e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Queridos, Nossa Senhora fala desse inferno,
e diz a maneira que quer salvar as pessoas de lá, que é como? A consagração ao meio imaculado coração. Só que o mais interessante na mensagem, irmãos, é que Nossa Senhora diz quem quer fazer isso: Deus. Em outras traduções, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meio imaculado coração. E por meio de quem que isso deve ser feito? Primeiramente, quando os 3 pastorinhos recebem as mensagens, logo 2 vão embora para o céu. A igreja os confirmou como a santidade de São Francisco e Santa Jacinta. E aí, ela conversando com Nossa Senhora, o que Lúcia disse? Meu filho te deixou aqui para que você estabeleça no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está uma coisa séria na minha vida e na sua vida. A salvação de muitas almas, para não passarem a eternidade tenebrosa no inferno, depende da consagração ao Imaculado Coração de Maria. E a consagração ao Imaculado Coração de Maria depende da boa vontade do católico que quiser fazer um apostolado ensinando as pessoas esta verdade. Pois o próprio Papa Leão XIII dizia o quê? É por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Ou seja, a mensagem de Fátima, ela não é uma brincadeira. Ela não é uma coisa simples. Ela é uma mensagem que veio como uma batalha espiritual para a decisão de onde as almas iriam passar a eternidade. E um ato explosivo de misericórdia, Nossa Senhora promete a salvação. E aí ela diz o quê? Se fazerem o que eu vos mandar, muitas almas se salvarão e terão a paz. O que Nossa Senhora mandou fazer? No dia 12 de dezembro de 1925, quando Lúcia já era uma religiosa do convento das Doroteias em Pontevedra, na Espanha, uma carmelita, Nossa Senhora aparece com o menino Jesus no colo nesta data e diz: olha minha filha, a Nossa Senhora disse: o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação a todos os que, no primeiro sábado de 5 meses seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem companhia durante 15 minutos, meditando os 15 mistérios do Rosário, a fim de me desagradar. Agora pensa numa coisa dessa. Eu não sei se você é uma pessoa que já meditou sobre o inferno, que você já leu um livro sobre o inferno, escutou alguma pregação sobre o inferno. Mas desde quando eu fiz no grupo de oração do Alegrai-vos, aquelas pregações sobre o novíssimos, aquilo deu um norte diferenciado na minha vida. E uma frase que me tocou muito foi a de Santo Agostinho, que dizia assim: é melhor fazer uma visita no inferno em vida que depois dela. E quando você começa a meditar sobre o inferno e os sofrimentos horripilantes que os pecadores passam por não querer se render a Cristo, por não querer consagrar a Nossa Senhora, ou por querer perseverarem nesse estado, gera uma contrição, um nojo do pecado, um desejo de conversão, um desejo de lutar para salvar a sua alma, mas ao mesmo tempo, a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo movimenta o nosso coração, num desejo ardente de levar outras pessoas a saírem dessa região tenebrosa e persuadirem elas de que elas devem buscar a salvação a qualquer custo. Mas se o nosso coração se inclina em misericórdia para o pecador, querendo que ele se livre do inferno, imagine o coração imaculado de Maria. E aí o padre Mariano Pinho comenta que quando tem a imagem do coração de Nossa Senhora, do Imaculado Coração, que aquele fogo é para fora, aquele fogo significa o amor que ela tem por Deus e o amor que ela tem pelos homens. Os espinhos significam essas ofensas que eu vou falar, que Nossa Senhora sofre.
Então o amor que Nossa Senhora tem por Deus, eu vou dizer poucas coisas sobre isso, porque não é a direção da minha pregação, mas duas coisas que eu gostaria de te falar do amor que a Virgem tem por Deus. Primeira coisa, Ricardo de São Vítor comenta: imagine aqueles anjos serafins que ficam na presença de Deus, o adorando e queimando com um mar de fogo. Aqueles anjos são um amor de fogo pela Santíssima Trindade. Ricardo de São Vítor diz que aqueles anjos deveriam descer do céu para aprender com Nossa Senhora a amar a Deus. Imagina uma coisa dessa. E o padre Mariano Pinho, Jacques Bossuet, um pregador francês, nos ensina que o maior anjo da corte celeste não conseguiria explicar o amor que a Virgem tem por Deus, tal é a união dela com Ele. E o outro amor é o amor direcionado aos homens, que o santo Coradaros vai dizer que se juntar o amor de todas as mães da face da terra e comparar com o amor que a Virgem Maria tem pelos homens, por mim e por você, é como se no instante se apagasse um fogo em relação ao amor que a Imaculada tem por nós. E este amor faz o quê? Ele quer cuidar da nossa alma. É como dizia o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, verso 12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Só que se Paulo dizia dele, São João Crisóstomo, o coração de Paulo é o coração de Cristo, Paulo não chega na unha de Nossa Senhora. A unha infeccionada com o pus dele não chega perto do amor que Nossa Senhora tem por nós. Paulo é um nada perto da Imaculada. E se ele desejava ardentemente a salvação dos homens, Nossa Senhora fez muito mais. Na mensagem de Fátima, num ato de extrema misericórdia, ela diz que para nós conseguirmos a salvação da nossa alma, basta você fazer as 5 primeiras comunhões de um sábado. Você pode começar o mês que você quiser, janeiro, fevereiro, começar agora dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, começar em agosto, setembro, outubro, e nessa comunhão reparadora, você vai na missa, e antes de você ir na missa, você deve estar em estado de graça, ou seja, confessado, com arrependimento sincero, com propósito de mudança, dizendo tudo, estar limpo. E aí você, quando você comungar, você vai rezar o terço junto com Nossa Senhora, fazer companhia para ela durante 15 minutos e desagravar os espinhos que estão no coração dela, que eu vou te falar qual que é. E se você fizer isso durante 5 sábados consecutivos, e não somente isso, Nossa Senhora promete a você a salvação eterna da sua alma. É muita misericórdia do Imaculado Coração da Virgem Santíssima. E esses 5 sábados que são pedidos, por que não foi 9, que nem o do Sagrado Coração de Jesus? Por que não foi 7, o número da perfeição? Jesus vai dizer, são 5 por causa das ofensas feitas contra o Imaculado Coração de Maria. E as ofensas são essas: as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, as blasfêmias contra a sua virgindade, contra a sua maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens, os que procuram infundir no corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra essa Imaculada Mãe, e os que ultrajam diretamente nas suas imagens. Quem que disse isso? Não foi Nossa Senhora, foi Jesus Cristo. E a reparação é devida a essas ofensas aqui. E aí eu pergunto para vocês, eu vou falar mais uma vez só as ofensas que são feitas: blasfêmia contra a Imaculada Conceição, contra a sua virgindade, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens, os que procuram infundir no corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio contra essa Imaculada Mãe, e os que ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Agora eu pergunto para vocês, quem são as pessoas que são treinadas e vivem para fazer
para Nossa Senhora? Você poderia me dar uma resposta? É justamente os protestantes que têm colocado esses espinhos no coração de Nossa Senhora, do qual Jesus pediu reparação, e que se nós separarmos devidamente estes atos feitos pelos protestantes, nós conseguiremos a salvação eterna. E agora eu vos pergunto: se Nossa Senhora diz que Deus, o meu filho, quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração, isso foi um pedido de Nossa Senhora de Fátima, eu tenho uma coisa para dizer: os protestantes frontalmente são os inimigos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E agora nós vamos denunciar a arquitetura protestante, porque esse país nunca será dobrado pelos evangélicos. Aqui é terra de Santa Cruz. Olha aí, ano mariano, quanta perseguição que Nossa Senhora não sofreu nesse ano. Aquele famigerado possesso por Satanás capta uma imagem da Imaculada e começa a ralar a imagem de Nossa Senhora. Ele com o corpo nu para ofender o quê? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a santidade dela. Ele vai com o espírito de pureza. Satanás leva o que Nossa Senhora tem repugnância, a impureza, o ódio diabólico. Aí aquele homem vai e começa a ralar a Nossa Senhora e joga o pó da imagem sobre ele, sobre o membro genital dele, e diz que aquilo é uma arte. É no quinto dos infernos arte, seu infeliz. E aí depois, quando Mariano, aparece o pastor Cláudio Duarte, dizendo que foi pregado numa igreja católica, e que lá na igreja católica, sei lá porque que o pessoal acolheu ele. Eu acho melhor escutar uma pregação do Padre Léo. Ele tem que gritar, nunca vai conseguir, porque o Padre Léo é católico e ele é único. O Padre Léo é... Aí ele chega lá e falou que foi pregar na igreja dos católicos. O que tem? A Nossa Senhora tem uma relação sexual com São José. Inclusive, quando ele olhou para a nossa igreja, ele falou: nossa, minha Nossa Senhora, não cabe para São José um ato desse. É impossível para São José um ato desse. São José teve uma perfeita pureza com a Imaculada. Mas sabe por que os protestantes não entendem isso? Porque eles não têm vida consagrada lá. Agora você imagina, Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer o Monsenhor Ascânio Brandão que ela nunca cometeu um pecado mortal, é virgem, nunca teve uma relação sexual. Para você é fácil compreender isso, sim ou não? Você está ligado na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, não na igreja de Lutero, aquele endemoniado. Você está ligado na igreja da pureza, você está ligado na igreja das virgens, dos mártires, Santa Catarina de Sena. Tantos santas que derramaram o seu sangue para não perder a pureza, tantas virgens consagradas, Santa Clara de Assis, Santa Catarina, Santa Gemma Galgani, a gente poderia falar miríades de santos. Agora, eu entendo a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a sua virgindade perpétua, olhando para os santos, como eles conseguiram ser puros, mas Nossa Senhora como Mãe de Deus muito mais. Mas eles não entendem isso, por quê? Porque na igreja deles não tem vida consagrada, não tem esposa mística de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso que eles não entendem. Só que aí, meu irmão, minha irmã, o vídeo é soltado na internet. E aí aconteceu um problema. Esse pessoal no ano mariano mexeu no vespeiro. Porque você pode falar mal do Papa, você pode falar mal da doutrina, de tantas outras coisas, mas você não atiça tanto católico. Mas se fala mal de Nossa Senhora, o pau quebra, a igreja se levanta, porque nós temos um amor profundo no coração pela Imaculada, pela Virgem Maria. Ele foi e pediu perdão, mas ele ainda continua sendo um herege. Ele ainda continua não se dobrando à verdade da fé. Ele ainda é um opositor da consagração ao Imaculado Coração. Eu não sei o que esses católicos ficam escutando pregação protestante. Eu não sei para que esse... Por que não vai Agostinho?
Por que não vai ler Santo Afonso? Por que não vai ler os documentos dos papas? Ah, acha engraçado? É porque o cara faz você dar piada. Meu filho, vai, compra o ingresso e vai no stand-up comedy. Aqui na igreja nós não estamos preocupados com piada. Aqui nós queremos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos a verdade nessa igreja. Aí depois veio o pastor protestante que pegou a imagem de Nossa Senhora, levou na tribuna no Rio de Janeiro e fez um ato de defesa dela. Que bonito o gesto dele. Mas ele não é um devoto de Nossa Senhora. Ele não se dobrou à Imaculada. Ele não aceitou ela como mãe dos homens, que ofende o coração quando Cristo diz: eis aí a tua mãe. Cristo fala: isto é meu corpo, ponto final. Eis aí a tua mãe, é a tua mãe. Não, mas ele falou como uma defesa para os católicos, viralizou. E isso cria vergonha na igreja, porque outras vozes deveriam ter se levantado. Mas ele fez uma defesa de Nossa Senhora manca, incompleta, porque ele não falou do coração, ele falou da boca para fora. Ele não fez uma defesa de Nossa Senhora como São João Damasceno, que defendeu a sua imagem, perdeu a mão e daria a vida por ela. Ele não fez uma defesa como São Pedro Carinhos, que converteu toda a região protestante, ou como São Francisco de Sales. Ele falou da boca para fora. Ele não é um devoto, ele não é um consagrado, ele não tem amor profundo pela Imaculada. Ele falou aquilo porque há uma deficiência de apologética tão grande dentro da igreja, que nós estamos num tempo que é obrigado a ver um protestante falar: ó, católicos, dá um jeito aí. Sabe por quê? Porque o povo católico brasileiro é uma raça que dá nojo, dá preguiça nesse povo de estudar. O povo sente arrepio, gosta de sentir sensações, só gosta de retiros que tem sinais. Mas para sentar, para estudar, para amar a fé, para consagrar tempo para conhecer a verdade, esta igreja do Brasil precisa de um chacoalhão, purificar e nascer homens e mulheres com interesse pela verdade, porque nós não precisaríamos disso. Aqui é a terra de Santo, nós temos tudo. Aí veio o outro para querer afrontar Nossa Senhora. Gente, eu vou falar para você, aquele outro é problema grave. Cara, eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa contrária ao evangelho que nem aquele Agenor Duque. Eu não posso nem titular aquele homem de apóstolo, porque não dá. As coisas que ele faz no culto dele com a esposa dele, e eu não sei como os membros acreditam naquelas coisas. Aí tudo bem, estava indo. Aí ele resolve levantar e guerrear contra Nossa Senhora, catar uma garrafa de Coca-Cola e comparar ela com Nossa Senhora Aparecida. Aí levanta o Flavinho, deputado, ameaça ele de processo, e aquele homem fica calado e tem que pedir perdão para Nossa Senhora, porque não é todo mundo que vai se levantar vindo para cima, não. Está tendo uma reação. E agora eu pergunto para vocês, católicos, entendam, pelo amor de Deus, essa urgência da propagação, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, e como você tem que fazer parte da promessa feita por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pede. É Deus que quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Não somente eu, mas você que está me escutando deveria ser um apóstolo incansável de Nossa Senhora. Você deveria respirar Nossa Senhora, você deveria falar dela, você deveria amar ela, você deveria rezar o seu rosário a todo momento. Você deveria Imaculada, 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 como São Maximiliano Kolbe. A Imaculada é a razão do nosso viver, a Imaculada é o nosso ideal. E aí São Maximiliano Kolbe recebe uma aparição de Nossa Senhora, e ela mostra para ele o quê? 2 rosas, uma vermelha e uma branca. Qual que você quer? O que é a branca? É da pureza, e a vermelha do martírio. Eu quero as 2. Depois do encontro com Nossa Senhora, aquele menino recebe uma santificação. Como aconteceu com os 3 pastorinhos de Fátima. Saiu a luz de dentro de Nossa Senhora, aquela graça que ela comunica para a santidade, e há uma transformação. E o que São Maximiliano Kolbe faz? Funda a milícia da Imaculada. Na época dele estava populando os erros da maçonaria. Eu já disse isso em outras pregações. Eles aparecem na Praça de São Pedro com uma imagem com o diabo
pisando o arcanjo Miguel, dizendo: Roma será nosso. Só que ele não era indiferente. Ele falou: será nosso uma porcaria, vocês podem entrar aí dentro, mas tomar vocês não vão. E aí ele funda a Milícia da Imaculada e organiza uma congregação religiosa para não deixar a última alma na mão de Satanás até que eles não descansem. E o que eles pregam? Imaculada, consagração, imaculada, imaculada, imaculada. E forma um exército de santos. E arranca almas. São Bernardino de Sena, imaculada. São Pedro Carizio, imaculada. São Bernardo, imaculada. Santo Afonso, imaculada. Padre Pio, consagração, consagração, consagração. 100 terços por dia. E aí, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. São Luís, no seu belíssimo tratado da verdadeira devoção, ele profetiza. Esse livro é um livro profético. Quem já leu o tratado aqui, levanta a mão. Quem não leu, por favor, você precisa ler o tratado. Ele vai dizer: nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. Ela vai brilhar, queiram os protestantes, queiram ou não. Eu sei que essa pregação vai dar treta. Nós estamos aqui para isso. Come here, please. Mas ela vai brilhar. Ela disse em Fátima o triunfo do Imaculado Coração. Mas por que Nossa Senhora vai brilhar? Porque quanto mais uma alma se entrega ao Imaculado Coração de Maria, mais adorador de nosso Senhor Jesus Cristo ela é. Pega um protestante e vê se ele consegue ser um santo como São Maximiliano, como Santo Afonso, como São Bernardino de Sena, como São Francisco de Assis. Agora pega todos esses que foram inteiramente consagrados a Nossa Senhora e vê os frutos. Nunca se esqueça, a árvore se conhece pelos... E aí Nossa Senhora está dizendo isso. Segura aqui para mim, minha irmã. E aí, a terra de Santa Cruz, Brasil, que deveria ter uma igreja com um fulgor enorme de devoção à Virgem Imaculada, mas o que começa a acontecer? Começam a ter alguns eventos na nossa nação, ecumênicos. E aí eu, como católico, digo para vocês de toda a sinceridade do meu coração, no ano da aparição de Nossa Senhora de Fátima, eu não vi falando tanto sobre ela, mas ouvi uma festa para Martinho Lutero, e esse cara era podre. Ele dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo teve uma relação sexual com a mulher samaritana. Eu não vou seguir esse cara não, porque o meu Senhor não teve relação sexual. Ele é o puro, o santo e o imaculado. Nosso Senhor não conheceu o pecado. Diz que se você pecar, uma criança de 9 anos pode absolver o seu pecado. Isso daí é heresia. Negou a Eucaristia. E aí começa a fazer um ecumenismo a esse nível. E aí tem reuniões ecumênicas, e os jovens saem de shows e eventos que estão católicos e protestantes juntos. Sabe o que eu escuto? Eu escuto assim no Facebook: mais Deus, menos igreja. É esse que é o fruto do ecumenismo? Hã? Como assim mais Deus, menos igreja? Ou a igreja católica não serve para nada? Ou aquela parte que eles dizem assim: o Senhor vem buscar a sua noiva, Ele não vai olhar a placa de igreja. Então significa que Ele não vai olhar a placa de igreja, então qualquer uma serve. Então Assembleia Universal, Deus é amor, e Renascer em Cristo, Congregação Cristã, Adventista, está tudo no mesmo bolo? Não, porque essas igrejas nasceram de homens imbuídos de pecado. A nossa nasceu do lado aberto do peito de nosso Senhor Jesus Cristo. É igual porcaria nenhuma. Que mais Deus, menos igreja? Essas igrejas não me dão sacramentos, essa igreja não me dá Eucaristia. E agora, pelo que eu sei, pelo documento do Concílio Vaticano II, quando você vai numa reunião ecumênica, você não tem que esquivar da verdade. O Papa João Paulo II dizia que o terço é uma oração ecumênica. Eu gostaria de que um pastor rezasse comigo o terço.
meditasse os mistérios de Jesus, dissesse Ave Maria e proclamasse Santa Maria. Mas se ele não quer, eu não vou me render a ele, eu não vou me apartar da verdade. Eu prefiro morrer do que sair da igreja católica. E aí nesses eventos não se fala de Nossa Senhora, não se fala da mensagem de Fátima. Então quer dizer, eu estou me opondo a nosso Senhor Jesus Cristo frontalmente, porque em Fátima diz: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. E se Nossa Senhora diz que Deus quer estabelecer, a minha vida deve concentrar em obedecer. O que é que eu devo ser? Um apóstolo da Virgem Maria e pregar aonde eu for a consagração a esse coração. Porque se o pregador ele quer a salvação das almas, ele arde pela salvação das almas e não é outro interesse, o caminho está curto, sim ou não? Prega o quê? A consagração ao Imaculado Coração de Maria. Mas não é isso daí que eu estou vendo, não. Eu tenho visto os escravos de Maria sofrer uma perseguição tremenda nesse Brasil. Eu tenho visto sendo excluídos de evento. Eu tenho visto, claro, irmão, a gente sabe que é ICES. Eu fui no local onde teve uma consagração, que tinha um moleque que tinha corrente até no tipo piercing. Era uma no braço, cadeado enorme e tal, que eu não sei o que lá. Mas, poxa, porque o cara fez uma coisa errada. Esses dias eu tenho um grupo de consagrados no meu WhatsApp, mandou o menino indo pra festa de Halloween com a cara toda pintada de bruxa e com uma corrente, tá? Tudo bem, é um falso escravo, fez por moda. Há pessoas que dão escândalo também, a gente sabe. Mas eu queria dizer para você: não abaixe a sua guarda, come o tratado, se consagra, vira um escravo de Maria, propague essa consagração por onde você puder, ensine, enfia a Imaculada, porque você tem que ter um propósito com isso. Qual que é? Irmãos, é a salvação das almas, é nisso que está a guerra. E aí, um monte desses que ficam fazendo esses... Mas, gente, os caras criticam a gente porque a gente prega de santo. Um cara desses que odeia as minhas pregações teve questão de mandar a pregação dele. E se você ver essa pregação, eu não vou ficar discutindo com você, seu bobão. Ele mandou a pregação dele no meu WhatsApp, e no meio da pregação, e tem esse pregador, e que fica só falando de santo, e cadê a torre de oração? Você não sabe da minha vida particular, não tem que ficar mostrando para você se eu rezo ou não. E aí fica criticando pregação de santos da igreja. Então se ele pega as obras de São Crisóstomo para ler, de Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, se ele prega Hugo de São, ele vai ter um infarto. Por quê? Porque eles só falam de santo. Agora, você está com veneno protestante na sua alma. São católicos extremamente protestantizados, só escuta música protestante, só escuta pregação protestante, livro protestante, e fica fazendo essas reuniões. O que acontece? Ele vai perdendo o amor por Nossa Senhora na alma dele. Quando ele vai numa reunião dessa, ecumênica, ele fica com vergonha de falar de Nossa Senhora. Não, irmão, é Jesus que é o centro de tudo, tal, e inclui ela bem para longe. Só que eu vou falar uma coisa: esse povo não vai conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque São Luís diz: é mais fácil separar a luz do sol do que Maria de Jesus. Nós veremos o triunfo da Imaculada. Eles não vão conseguir. E aqui, ó, por que eu estou falando tudo isso? Mensagem de Nossa Senhora no dia 27 de outubro de 1980. O caminho na unidade, Austrália. Alguns quiseram colocar de lado a vossa Mãe Celeste na enganosa perspectiva de tornar mais fácil a união dos cristãos. Ela está falando dessas coisas. Não, para a gente estar unido, católicos evangélicos, tem que fazer alguma coisa. O quê? Coloca a Virgem de lado. Aí o povo que já não tem devoção, que é falso devoto, e aí tem uma coisa para falar para vocês. O São Luís e Maria Grão de Montfort vai dizer, para você identificar se uma pessoa é de boa vida, reta vida, basta você olhar se ela tem devoção a Nossa Senhora, e aí o Espírito Santo está guiando ela.
E ele vai falar: se uma pessoa despreza a Virgem, não tem devoção para ela, é sinal que o demônio está sendo guiado por ela. Você tem um monte de gente que está pensando que está sendo guiado pelo Espírito para ser enganado por Satanás. E aquele exorcismo de São Domingo de Gusmão, cada Ave Maria que ele rezava, ele tirava 100 demônios do processo. Por quê? Aquele homem ficou endemoniado pelos 15 mistérios do rosário que ele atacou. Se uma pessoa chega do meu lado e não tem intimidade com a Virgem Maria, eu sinto muito, eu não quero ser o seu amigo, porque eu não sou amigo de quem não ama a Imaculada. Eu posso rezar por você, eu posso orar pela sua vida, mas eu prefiro ser seu amigo, de você, amante da Imaculada, do que de um herege. Mas você é muito fundo. O problema é de quem pensa isso. Ao contrário, porém, isso produziu um novo e mais grave obstáculo. De fato, a desunião entrou até no interior da igreja. Luciano, os meninos de Londrina e outros que estão aqui, vivem sofrendo perseguição. Por quê? Porque é consagrado a Nossa Senhora. Agora, você imaginou que você chegaria nesse tempo? Que dentro da igreja católica você sofre perseguição porque as pessoas falam que você tem excesso de amor à Virgem Maria? Diga para elas: não precisa ter medo de amar tanto a Nossa Senhora de São Marciano Gomes, porque você nunca vai amar ela como Jesus amou. Agora Nossa Senhora diz: a desunião entrou até o interior da igreja católica. Por quê? Porque dentro da igreja católica tem aqueles que combatem pela Imaculada e tem aqueles dentro da igreja com o espírito do falso ecumenismo que não gosta disso, que acha que Nossa Senhora trabalha. Eu conheço um monte, eu não posso falar para dar problema, mas eu conheço um monte assim. Não é possível uma verdadeira reunião dos cristãos senão na perfeição da verdade. E a verdade é mantida íntegra somente na igreja católica. Diga assim comigo: a verdade é mantida íntegra somente na igreja católica. Agora fala bem alto: sou feliz por ser católico. Aqui e qual deve conservá-la, difundi-la e anunciá-la a todos sem medo. Então a verdade da igreja é que Nossa Senhora é Imaculada, que ela foi assunta ao céu, que ela é concebida sem pecado original. E aí, meu irmão, não sei você, mas eu vou anunciar sem medo, você também tem. Será a luz da verdade que há de atrair muitos dos meus filhos para voltarem ao seio da única igreja fundada por Jesus. Entende, irmão? Não se um pouco aqui, minha senhora. É a luz da verdade. Eu li a biografia do padre Watson, fundador do movimento ecumênico. Ele era um padre anglicano. E ele começou a querer fazer movimento ecumênico com a igreja católica. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com Scott Hahn. Ele começou a estudar na busca da verdade, com pureza de coração, mas não com soberba. Ele estava disposto a se render à verdade se ele concluísse que ela estava na igreja católica. O que aconteceu? Ele começou a estudar patrística. Rodou. Santo Irineu de Leão, Agostinho, João Damasceno, não vem comparar com Lutero, com Zwingli, nada. Se converteu à igreja católica. Aí quando ele se converte à igreja católica, o padre Watson, o que ele faz? Fala com Pio X, papo da época, São Pio X. Volta para a igreja. Ele fala: Santo Padre, eu quero fundar a 8ª da oração pela união dos cristãos. Mas que união que era essa? Para o cara sair falando mais Deus, menos igreja? Não. Para o cara voltar à união com a igreja, na pessoa do sumo pontífice e na integração da verdade. Não é unidade você numa casa, eu noutra. É você não estar na prostituta da Babilônia do Apocalipse, e sim na igreja fundada pelo Cordeiro. É para você estar na verdade, recebendo os sacramentos, bebendo o sangue de Deus no altar, comungando do pensamento dos santos padres, vivendo o sacramento da confissão, brilhando na sua luz a inteligência dos doutores da igreja, que iluminaram a igreja pela verdade, na igreja fundada por Jesus Cristo. A unidade é essa, é estar na igreja que tem união com a Trindade, com a Imaculada.
E aí o que ele fez? Ele começou a promover a unidade dos cristãos para voltarem para a igreja. Mas por que muitos não voltam hoje? Porque são muitos emocionalistas. Falta doutrina e competência nesse povo para trazer uma pessoa do protestantismo. Não adianta só fazer show. Não adianta só ficar orando, clamando. Cadê a verdade? Cadê a pregação apologética? Vai cair no evento ecumênico com o Scott Hahn para você ver o que acontece com você. Volta na hora. Vai cair no evento ecumênico com o Padre Paulo Ricardo. Vai cair no evento ecumênico com o professor Felipe Aquino. Mas sabe qual que é a diferença? São homens que se dedicam pela vida intelectual. As pessoas hoje só querem saber de vida emocional. E aí, meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: busque o conhecimento da verdade. Porque não sou eu que estou dizendo. Vocês que vão fazer um inferno na minha vida por essa pregação, ó. Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi. Será a luz da verdade que há de atrair muitos dos meus filhos para voltarem ao seio da única igreja fundada por Jesus. Não é possível uma verdadeira reunião dos cristãos senão na perfeição da caridade. E quem melhor que a vossa Mãe Celeste do céu poderá ajudar-vos a compreender, a vos compadecer, a vos conhecer e a vos estimar. Por isso, não é possível uma verdadeira união dos cristãos sem um esforço de conversão interior e de purificação para chegares a cumprir somente a divina vontade. Quem está entendendo o que o missionário está dizendo, diga amém. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você está entendendo que eu vou beber uma água aqui, ó. Cadê o tratado? Está com a irmã aqui, né? Vem cá. Aí eu continuo dizendo o que está no tratado. Veja aqui, ó. Em misericórdia. Adriano, cadê o Adriano? Quanto tempo que eu tenho de pregação ainda? Estou sem relógio. Aqui, ó. Em misericórdia. Ó, então eu vou ler de novo. Presta atenção o que vai dizer São Luís no tratado. Ó, você aqui que já é consagrado, presta atenção. Você já leu isso, mas ó, vamos entender por uma nova ótica, ó. Nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e em graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, os maometanos, os judeus ímpios, empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos os que lhes forem contrários. Obrigado, irmã. Nossa Senhora vai fazer reconduzir e voltar para a igreja todos esses povos, maometano, o ímpio e tal, mas os protestantes também vão voltar. E aí sabe qual que é o incrível? 5 minutos? Hã? Tá. Sabe o que é o incrível? É um ato de caridade da nossa parte, trabalhar pela conversão dos protestantes. Eu vou te falar o porquê, mais uma vez, Nossa Senhora. Neste mês de maio a mim consagrado, presta atenção aqui, irmão, já vamos terminar. Neste mês de maio a mim consagrado, também vos peço tornar mais intensa a vossa reparação filial, por causa do modo sacrílego e diabólico com que está sendo publicamente representada a vida da vossa Mãe do céu. Todo o céu estremece de ira e desdém perante o grave e público ultraje dirigido à honra de vossa Mãe. Jesus em pessoa já está tomando a defesa daquela que Ele mais amou e glorificou em todas as suas criaturas. Quando Nossa Senhora é atingida e os seus privilégios são maculados pela mentira, o céu se estremece de ira. Está entendendo? E quando eu trabalho para trazer um protestante da mentira para a verdade,
eu estou tirando com a ajuda da graça ele debaixo da ira de Deus. Porque ele está se opondo, e ele é um daqueles que fere o coração da Imaculada. E aí tem uma coisa que é interessante. Você sabia que na igreja católica já teve protestante que se converteu ao catolicismo que virou santo? Sabia disso? Quem que é o nome dele? Como é o nome dele? Quem que é um protestante que se converteu e virou santo? O nome dele é Cardeal Henry Newman. Ele era protestante e se converteu ao catolicismo, beato. E sabe o que ele diz? Nas minhas pesquisas eu percebi que todo lugar aonde tinha maior devoção a Nossa Senhora, tinha uma maior entrega, um maior amor, uma adoração maior a Jesus e mais vida santificada. E aonde não tinha vida de devoção a Nossa Senhora, não tinha um amor firme a Jesus, o pecado tomava conta das pessoas, era um desleixo com a vida divina e tudo mais. O Cardeal Newman, que é um santo da igreja, teve a percepção que aonde há uma onda de consagração a Nossa Senhora, o centro é Jesus. E aí, irmãos, é nisso que eu e você temos que nos pegar. Porque é fácil para um protestante dizer, fala que é devoto de Nossa Senhora, olha a vida do infeliz como ele se comporta. Mente, rouba na empresa, é arrogante, cheio de defeitos e de misérias. Nós precisamos fazer o quê? Pregar pela nossa vida, a nossa consagração a Nossa Senhora. E para quem que a gente precisa pedir muita intercessão disso? Para o Beato Duns Scoto. Tem que rezar para o Beato Duns Scoto e falar assim, me ajuda a ser um reflexo da vida de santificação pessoal na consagração. Por quê? Porque quando ele estava na Universidade da França, em Paris, tinha uma guerra na época entre dominicanos e franciscanos. Alguns dominicanos diziam que Nossa Senhora não era imaculada, e os franciscanos diziam que era imaculada. E quem que era o maior defensor? O Duns Scoto. Recebeu uma iluminação na inteligência sobre isso fenomenal. Aí teve a disputa, 2 cardeais vieram do Vaticano para ver o franciscano e o dominicano discutir. Quando o dominicano falou que Nossa Senhora não era imaculada, ele expôs a tese dele. E aí quando o Duns Scoto veio falar, ele falou pouco. E aí ele falou, mas só isso que você tem para falar? Ele disse, a regra franciscana não permite que eu fique falando muito para não cair no perigo da vaidade. Toda pessoa que faz pregação e discursa, ela tem que se humilhar, porque é Jesus que deve aparecer no discurso da pessoa, não a pessoa. E ele entendeu isso daí, o Duns Scoto. Aí foi permitido pelo superior da congregação que ele voltasse no segundo tempo para uma disputa. Onde ele foi? No Santíssimo Sacramento, que nem Santo Tomás, botava a cabeça no sacrário para receber sabedoria. Quando ele está ajoelhado no Santíssimo, na capela tinha uma freira. Junto dessa freira tinha uma menina que ela estava dando, parece que uma direção espiritual. Aí ela olha para Duns Scoto de joelho e diz assim, aquele é o maior devoto de Nossa Senhora que nós temos aqui na universidade. Aí a menina pergunta, mas como você sabe disso? Ela respondeu, pela maneira com que ele se comporta. A vida de Duns Scoto retratava a quem ele era consagrado. Meu irmão, minha irmã, não frustre o plano de Deus na sua vida. Porque se Lúcia tivesse traído a consagração dela, poderia ser que a consagração ao Imaculado Coração de Maria não fosse conhecida no mundo. Mas ela foi fiel ao pedido da Virgem Santíssima. Eu quero falar aqui especialmente com os pregadores. Quem é pregador da palavra aqui, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Vocês que são pregadores, eu falo com vocês, meus irmãos. Se consumam de amor pela... Pode baixar a mão. Se consumam de amor pela Imaculada. Viva mais uma experiência com a Virgem Maria. Estude mais sobre ela. Entenda o pedido de Fátima e se consuma como se consumiu Santo Afonso. Santo Afonso gastou 15 anos chorando lágrima quente para escrever um livro sobre as glórias de Maria para defender contra os ataques protestantes. Quando ele tinha enxaqueca, ele botava uma pedra na cabeça e continuava no seu propósito. Isso não é um bom exemplo para você? Vai, estuda a vida de São Pedro Canis, o jesuíta. São Francisco de Sales converteu 49 mil protestantes da Genebra. Por quê? Porque ele queria trazer o povo para a verdade. Era amor na alma desses santos. Não era simplesmente uma disputa, era amor.
amor por eles. E aí eu pergunto uma coisa para você. Na sua concepção, você acha que Nossa Senhora quer que os protestantes venham para a Igreja Católica ou que eles ficam onde estão? Aconteceu que um homem chamado Bruno Cornocciola era católico, porque aprendeu da sua mãe. Presta atenção que agora é a historinha que eu quero finalizar a pregação. O senhor é um sacerdote? Sua bênção, padre. E aí ele casou. Na infância dele ele teve uma boa catequese. 23 anos assumiu o sacramento do matrimônio. E aí, para ganhar um dinheiro a mais, ele vai trabalhar na Espanha. A Maria Clara ali, ó. Cara do pai, né? Olha que coisa fofa, meu Deus do céu. E aí, quando ele vai para a Espanha, ele faz amizade com um alemão protestante. E que o cara começa a atacar a igreja católica para ele. Aí como que eles fazem? Vê se eles querem falar de Jesus. Não, eles atacam a igreja. O ódio é da igreja. E começou a atacar a igreja, começou a falar que o Papa era besta, que nem o pessoal da Universal. É que agora eu não vou fazer um vídeo, mas se prepara, Macedo, eu vou vir com você também. Lógico, acha que eu vou deixar barato? Aquele abortista do caramba quer falar mal da igreja. Quem que você é, seu sujo? Lava a boca com incenso para falar da igreja, ô rapaz. Abortista. O cara promove o aborto e quer falar da igreja. Aí o cara vai e influencia ele. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou protestante adventista e tomou um ódio pelo Papa e consequentemente um ódio por quem? Por Nossa Senhora. E ele falou: Papa, eu quero a sua morte. E afiou um punhal para matar o Papa da época, um dos papas mais importantes da história da igreja, Pio XII, com o seu ódio protestante. Aí aquele homem quer forçar a mulher dele a virar protestante e tirar da igreja católica. Ela não queria. E aí ele vai e começa a bater na mulher, fica violento com a mulher. Aí a mulher fala assim: olha, antes de eu virar protestante, eu quero te pedir um favor. Falou: qual? Faça comigo as 9 primeiras sexta-feiras comunhões reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. Depois que a gente fazer, gente, depois que você escutar essa história, se você não fazer as primeiras 9 sexta-feiras reparadora do coração de Jesus, nossa, você deve tomar uma cintada da Nossa Senhora. Ele foi e fez as 9 primeiras sexta-feiras comunhões separadoras. Jesus disse para Santa Margarida 12 promessas. Equipe do Convertei-vos, você não poderia dar 5 minutinhos a mais nessa pregação para mim tirar da outra de amanhã? Tati, isso é tão importante. Não, para mim poder falar, porque isso é tão importante para falar para o povo. Vocês vão gostar dessa história. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Santa Margarida e deu 12 promessas do Sagrado Coração. Primeira: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. O que a gente precisa fazer para ver a vida cristã? É a graça, sim ou não? Ele vai dar todas as graças. Segunda promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Terceira: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quarta: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Quinta: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sexta promessa: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Sétima: as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Oitava: as almas fervorosas subirão em pouco tempo em uma alta perfeição. Nona: a minha bênção permanecerá sobre suas casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. Décima: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. 11ª: as pessoas que propagarem essa devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. E a 12ª: a todos os que comungarem nas primeiras sexta-feiras do mês de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Diga assim comigo: nossa! Deus tinha me dado uma chamada para esparramar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu vivi uma história linda com a minha esposa por causa desse mistério. E aí eu comecei a estudar e eu arrefeci. Aí eu fui fazer uma missão no Pernambuco e sem nenhuma
coisa preparada, acabou de ir dando certo para mim ir na aparição em Simbres, onde Nossa Senhora aparecia em Pesqueira, no Pernambuco. Conhece essa aparição, sim ou não? Ano que vem eu vou estar lançando pela editora Imaculada esse livro, As Aparições de Nossa Senhora e o Alerta sobre o Comunismo no Brasil, da Ana Lígia Lira, minha amiga. É uma coisa linda, tremenda dessa aparição. E aí a gente chegou lá e começou a fazer a Via Sacra no lugar onde ela aparece. E aí as meninas estavam lendo, e na minha hora, na quinta parada, veio uma mensagem de Nossa Senhora, que ela disse lá em Simbres, no Pernambuco, para não deixar arrefecer a devoção ao Sagrado Coração de Jesus aqui no Brasil. Quando eu terminei de ler aquilo, eu disse para aquelas meninas: Nossa Senhora já deu o meu sinal. Elas falaram: qual foi? Jesus tinha me chamado para propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu arrefeci. Nossa Senhora me trouxe onde ela apareceu, para me lembrar que o meu dever na terra não é só propagar o Imaculado Coração, porque em Fátima, o que o anjo disse? Os sagrados corações de Jesus e de Maria têm desígnio sobre vós. O ano que vem você vai ver o missionário Anderson Reis gritando pelo Brasil e pelo mundo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Irmãos, vamos junto. Você vai ver o poder dessa devoção. Nossa Senhora pediu em Simbres, eu vou fazer uma pregação só por causa disso, para o povo do Brasil não arrefecer a devoção ao Sagrado Coração, principalmente pela salvação das famílias, porque Nossa Senhora já sabia que vinha essa praga de gênero e tudo mais. Bom, não é o tema. A mulher fez a devoção. O marido se converteu? Não. E aí ele está lá, todo cheio de ódio, e começa a escrever em tudo quanto é canto: Nossa Senhora não é uma virgem, não é imaculada e não é a Senhora da Assunção. E ele pega um ódio contra a Imaculada. O cara era católico, saiu do catolicismo, foi para a igreja adventista. Ódio contra o Papa e contra a Nossa Senhora. Diga assim comigo: isso é diabólico. Aí um dia os filhos dele estão brincando no local, e aí eles perdem, ele tinha 3 filhos, eles perdem uma bola. Aí o pai dele vai ajudar a encontrar a bola que os meninos tinham perdido, e quando chega numa gruta, o filho dele está ajoelhado, olhando para o céu assim. Ele vai e cutuca o filho dele começa a dizer: linda senhora, linda senhora. O outro aparece e cai de joelhos: linda senhora, linda senhora. O outro aparece: linda senhora, linda senhora. Aí ele começa a ficar preocupado: o que está acontecendo? Quem é que está aqui no meio desse negócio e tal? Quando do nada, quem que aparece para esse protestante que queria matar o Papa e estava escrevendo um discurso contra a própria Imaculada? E sabe o que ela disse para ele? Bruno, eu sou aquela que está na Trindade Divina, sou a Virgem do Apocalipse. Tu me persegues, mas agora basta. Entra no santo redil, a corte celeste na terra, obedece à autoridade do Papa, a promessa de Deus permanece inalterada. Você está sendo salvo por ser guardado e observado as 9 primeiras sexta-feira, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Você atendeu a solicitação de sua fiel e amorosa esposa antes de fazer suas errôneas escolhas. Tu irás até o Santo Padre, o supremo pastor de todos os cristãos, e dar-lhes pessoalmente a minha mensagem. E sabe o que é que Nossa Senhora disse? Volta para o Santo Redil. E sabe o que é o Santo Redil? A Igreja Católica Apostólica Romana. Volta, 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 volta! Volta, 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 volta para casa! Volta para casa, protestantes! Se rendam à igreja! Se rendam! Volta para o Santo Redil! O Santo Redil, a Igreja Católica. E se Nossa Senhora quisesse que ele continuasse lá, ela não iria atrás dele. Mas a própria Virgem Maria foi. E depois ele teve encontro com o Papa e saiu testemunhando por tudo quanto é canto os privilégios da Imaculada Virgem Maria. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu só estou pregando nessa igreja do Brasil por uma simples misericórdia, porque aqui mesmo nesta diocese eu preguei e falei da heresia protestante, me bloquearam em tudo quanto é canto. Rezem pela minha vida, porque eu tenho uma família para sustentar.
Por causa desse ministério de Nossa Senhora, nós temos enfrentado um inferno terrível. Há pessoas dentro da própria igreja que têm querido acabar conosco. E às vezes chega a dar medo, porque é uma força satânica que vem contra. Mas quando eu leio essas coisas, essas verdades da fé, uma aparição tão séria como essa, eu vou falar: o que eu vou fazer, Jesus? Eu vou prostituir o evangelho? Eu vou ter que agradar os homens para ficar bem? Eu vou ter que pisar na cara de Nossa Senhora? Eu vou ter que pisar na Eucaristia? Eu vou ter que participar do falso ecumenismo? Não. Não. Você tem que ter um coração católico. Não se renda a Satanás. Não se renda à mentira. Viva o que Dom Bosco dizia: ame as pessoas todos, mas reprove os erros. Porque uma coisa Nossa Senhora disse: por fim o meu imaculado coração triunfará. E eu quero ver esse triunfo para a glória de Deus. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e mim. Canta com fé. Canta essa consagração. Vamos lá, igreja. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Nenhuma advogada, só quem já foi órfã sabe o valor do colo de mãe. Isso. Canta, calma. Canta, igreja. Vamos lá. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de irmã. Quem dizia essa frase é São Maximiliano Kolbe. Acaso não sabeis, nós somos dela. E eu queria pedir nesta tarde que o Espírito Santo de Deus infunda no mais profundo do nosso coração um amor mais profundo ainda pela Virgem Maria. Espírito Santo, vai rezando. Eu peço que o Senhor venha no nosso meio e coloque no nosso coração um profundo amor pela esposa. Eu não quero me envergonhar da minha devoção. Eu não quero me envergonhar do amor à Nossa Senhora. Eu quero crescer no amor à Imaculada. Eu quero conhecer os privilégios dela. Eu quero ter uma devoção que se aplique numa vida reta, numa vida santa. Eu quero ter uma vida de devoção à Nossa Senhora inclinada na Eucaristia, em obediência à igreja, em amor à palavra de Deus, num testemunho fecundo de Jesus. Vem, Espírito Santo, e me dá graça de amar ela como Agostinho amou, como Santo Afonso, como Padre Pio amou a Virgem Maria, como São Maximiliano Kolbe. Meu Deus, que bonito! Esses santos se consumiram de amor pela Imaculada. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero que a minha casa seja toda de Nossa Senhora. Eu quero voltar a rezar o terço em família. Eu não quero mais ofender a Virgem com pecados. Vem, Espírito de Deus, reza, meu irmão, não estou escutando a sua voz. Eu quero defender Nossa Senhora contra os ataques protestantes, contra as mentiras, contra os erros. Eu quero ser um propagador da mensagem de Fátima. A devoção ao Imaculado Coração tem que acontecer. As almas precisam ser salvas.
Me ajuda a ser um propagador dessa devoção, Nossa Senhora. Ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs a levar a consagração para frente, a mostrar a consagração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse evento e pelas graças que está sendo derramada. A certeza é que Nossa Senhora será mais conhecida, mais amada e mais propagada. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! Aplauda com força. Ave Maria.